Bom, vamos começar a nossa conversa, porque eu tenho 1 hora e o Marcos já me tomou 4 minutos dos meus 60 minutos, né, Marcos? Hã? Vamos deduzir do coffee break? Ah, não, mas eu vou ser processado por infringência de direito fundamental, não tem jeito, né? Desculpa, eu estou um pouco gripado, mas... Em primeiro lugar, peço desculpas por não ter estado aqui para a atividade anterior nossa, que seria a conversa sobre normas internacionais do trabalho. Eu estava participando da banca examinadora do Ministério Público, mas soube que a participação do nosso colega foi brilhante e já está em vias de... Nós estamos, como na seleção, brigando pela titularidade, né? Ver quem é que vem no próximo curso e tudo, mas... professor realmente muito preparado e conhecedor profundo das normas de direito internacional. Então, nesse breve encontro, o tema que nos está reservado diz respeito à discriminação no trabalho, de um modo geral, e particularmente a... Tudo bem? Olá, tudo bom? A conduta discriminatória em razão de doenças estigmatizantes. Muito rapidamente, todos estão bem lembrados de que, no plano internacional, nós temos 2 normas fundamentais que tratam do combate à discriminação no ambiente de trabalho. As convenções 100 e 111 da OIT. A Convenção 100 diz respeito à discriminação em matéria de remuneração e erige um princípio da igual retribuição para trabalho de igual valor, que foi transportado para a consolidação das leis do trabalho com uma variação pequena, mas importante, uma vez que, entre os requisitos para a equiparação contidos no artigo 461 da CLT, nós temos a exigência de comprovação da identidade de funções. Então, o princípio que a CLT consagra é o princípio da remuneração igual para funções idênticas, o que é bem diferente de remuneração igual para trabalho de igual valor. O trabalho prestado por um gerente de manutenção já foi considerado equiparável por esse Tribunal Superior ao trabalho de um gerente administrativo, por incidência do princípio da igual remuneração para trabalho de igual valor, né? Então, é importante termos em mente que, a despeito da literalidade do 461 e do seu caráter restritivo, nós encontramos na Convenção 100, ratificada pelo Brasil e, portanto, incorporada ao ordenamento jurídico interno, com status supralegal, nós temos, nessa Convenção, um princípio que nos permite ir além da previsão do 461 da CLT. E a Convenção 111 trata da discriminação, da vedação da discriminação em matéria de acesso ao emprego ou condições de trabalho em razão de gênero, raça, convicção religiosa, enfim. Ali, na Convenção 111, pretende-se estabelecer efetivamente um ambiente democrático, por assim dizer, no que diz respeito às condições em que o serviço é prestado, mas também às próprias condições de acesso ao trabalho. É importante nós levarmos em consideração que o problema da discriminação existe desde que o mundo é mundo, né? Se nós formos procurar na Bíblia,
Todos certamente se lembram da passagem do bom samaritano, né? Jesus estava... relata a história de um judeu que é assaltado, massacrado pelos ladrões, e várias pessoas passam indiferentes, não querem interferir naquela situação, que é uma situação complicada, e quem socorre o ferido é um samaritano, né? Puxa vida, que coisa mais surpreendente que um samaritano tenha tido um ato de piedade em relação a um judeu. Mas, afinal de contas, o que aconteceu entre judeus e samaritanos para eles se odiarem tanto? Não sou estudioso da Bíblia, não estou pregando, não. É porque, numa missa recentemente, eu ouvi a pregação do padre e isso me surpreendeu muito. Afinal de contas, judeus e samaritanos moravam na mesma região, eram vizinhos, né? A rixa era tão grande que uma mulher samaritana se recusou a oferecer água a Jesus, porque ele era judeu. Basicamente, a diferença é que ambos eram monoteístas, mas os judeus louvavam a Deus no templo e os samaritanos louvavam a Deus no monte. E essa é a essência irracional de todo ato antidiscriminatório. Se formos investigar a fundo, a sensação de não pertencimento normalmente é baseada em critérios absolutamente irracionais. E a Convenção 111 vem com o objetivo de alertar e, ao mesmo tempo, punir quem pratica esse tipo de discriminação. A OIT divulgou, antes de ontem, um estudo sobre discriminação da mulher no mundo do trabalho. 159 países estudados, inclusive o Brasil. Em média, as mulheres recebem 73,2% menos que os homens para o exercício das mesmas funções. Hoje, século XXI. Mais de 300 milhões de mulheres sofrem discriminação no ambiente de trabalho. Discriminação direta ou indireta. E grande parte delas está no mercado informal. E, com isso, sem acesso a proteções básicas contra a discriminação, como, por exemplo, a proteção à maternidade. Eu me recordo de um caso que julgamos aqui no Tribunal Superior do Trabalho, de um acordo coletivo firmado por um sindicato combativo, que teve uma brilhante ideia junto com o empregador. A empresa precisava demitir um determinado número de empregados, então celebrou-se uma convenção coletiva prevendo um PDV, Plano de Demissão Voluntária. E o plano de demissão continha a seguinte cláusula: aquele empregado que aderir ao PDV e, portanto, sair do emprego, receberá 10 remunerações. Se for empregada, receberá 15. O voto do relator era no sentido de considerar essa cláusula uma cláusula benéfica à mulher. Afinal de contas, vai receber 15 salários. Os homens só vão receber 10. Vai receber 15 salários para quê? Para sair do emprego. Para não dar ao empregador o ônus de ter uma empregada que vai se afastar pela licença gestante e, pior do que tudo, contribuindo para o estigma de que a mulher dá problema no trabalho. Atrapalha o desenvolvimento, é menos produtiva. Não é? Um caso concreto, ocorrido também no século XXI. Felizmente, houve uma divergência e a reversão da posição do relator. Outro caso de discriminação indireta é relatado nos estudos da Comissão de Peritos, no caso das Forças Armadas da Grécia,
os gregos não admitiam mulheres nas Forças Armadas. Houve, então, uma tremenda pressão da comissão de peritos para que isso fosse revertido e que se criasse um sistema de cotas. Esse sistema de cotas veio a ser criado e passaram-se a admitir 20% de mulheres nas Forças Armadas. Há, porém, um detalhe com o sistema de cotas. Na mesma medida em que, no início, ele funciona como um incentivo, um estímulo, um ato mesmo de afirmação do direito da minoria, depois de um certo tempo, ele pode se tornar um limitador. E foi exatamente o que aconteceu. Mais do que 20%, mais mulheres queriam ingressar nas Forças Armadas, mas estavam limitadas a 20%. Isso é um fenômeno comum nas ações afirmativas, então o passo da OIT foi pressionar para que a Grécia abrisse mão ou revogasse o sistema de cotas. E aí houve uma reação enérgica por parte do governo grego, porque a OIT não sabia o que queria, uma hora quer 20%, outra hora não quer mais 20%. Mas, enfim, cedeu ao final e editou nova legislação, estabelecendo o acesso universal às Forças Armadas de todas as pessoas, homens ou mulheres, que tivessem 1,80 m e pesassem 90 quilos. É óbvio que as exigências físicas podem existir, mas elas têm que estar plenamente justificadas pela natureza da função. Ah, mas a função policial tem que ser grande, forte. Para começo de conversa, cá entre nós, né? Quem já esteve na Grécia, achar um grego de 1,80 m e 90 quilos não é muito fácil. 90 quilos sim, mas 1,80 m é complicado. Mas uma mulher grega de 1,80 m e 90 quilos é quase impossível. E para o exercício de funções que, embora policiais, envolvem atividades administrativas, atividades não tão exigentes sob o aspecto físico, a ponto de justificar essa cláusula claramente colocada como uma forma de impedir o acesso da mulher àquela atividade. Muito bem. O movimento em torno da Convenção 111 para a democratização das condições de trabalho e do acesso, é muito importante ressaltar isso, do acesso ao trabalho de homens e mulheres, foi razoavelmente bem sucedido, inclusive a partir do instrumento consagrado na própria Convenção 111, que são as ações afirmativas. A Convenção 111 prevê expressamente que não constitui discriminação a diferenciação resultante de atos que visem a corrigir uma discriminação anterior. Não é? É essa a definição da ação afirmativa. Constitui, sim, um ato que se poderia dizer de discriminação, não, melhor dizendo, um ato de diferenciação, de facilitação do acesso das minorias ao usufruto de certos direitos que, em condições normais, seriam obstaculizados por força do viés discriminatório. Mas, em 2010, a Organização Internacional do Trabalho lançou voltou os seus olhos, juntamente com a Organização Mundial de Saúde, para um fenômeno que há décadas já vinha assolando a humanidade e com graves consequências no ambiente de trabalho, que é o fenômeno da infecção pelo vírus HIV e a consequente proliferação da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. Como todos sabemos, em algumas partes do mundo, após uma evolução estratosférica dos números de infecção, algumas políticas de saúde, sobretudo em termos de prevenção,
mas também de tratamento, conseguiram manter os níveis de infecção num patamar razoável, enquanto em outras partes do mundo, infelizmente, o efeito devastador da AIDS continua aumentando. Em alguns países da África, o índice de infecção é de 25%. Um quarto da população é portador do vírus da AIDS. Agora, o que é comum em ambos os casos, tanto aqueles países como o Brasil, que conseguiram adotar uma política de saúde bem-sucedida, e outros que ainda lutam com esse fenômeno, e em outros lugares igualmente ou até mais envolvidos que o Brasil, são os efeitos devastadores da ignorância. Tanto no aspecto do controle da doença. Na África, por exemplo, houve um crescimento exponencial dos casos de AIDS a partir da divulgação em certas comunidades de uma ideia absurda de que se um homem contaminado tivesse relações sexuais com uma menina virgem, passaria a doença para ela e ficaria curado. O índice de estupros nas escolas subiu assustadoramente, cometidos por colegas e professores. E algumas famílias se viram na contingência de retirar suas filhas da escola, cortando-lhes o acesso à educação. E como estabelece a recomendação número 200 da OIT, que foi editada em 2010 e trata dos trabalhadores que vivem com AIDS e o mundo do trabalho, a educação é fator fundamental para o combate à própria AIDS. Então, veja um círculo vicioso e pernicioso que se cria a partir da ignorância. E também aquela outra ignorância cometida por pessoas pretensamente mais esclarecidas, mas que discriminam deliberadamente os portadores de vírus da AIDS e seus familiares, por desconhecimento. Desconhecimento quanto às formas de transmissão, desconhecimento quanto ao estágio avançadíssimo hoje de tratamento dessa mazela, e passam a tratar aquela pessoa como um elemento indesejado no local de trabalho. Muitas vezes impedindo o seu acesso a postos mais elevados, impedindo o seu progresso na carreira, impedindo o seu contato com os colegas e, muito frequentemente, ensejando a demissão desses empregados. Um caso recente, examinado por esse Tribunal Superior, de uma grande empresa de mídia, constatou-se o despedimento de um empregado portador do vírus HIV e, na defesa, a empresa afirmava que o fez a pedido dos colegas. E não é difícil acreditar que tenha feito mesmo, a pedido dos colegas. Não justifica, foi condenada do mesmo jeito, mas vejam o grau, não é, de ignorância, falta de solidariedade e de desconhecimento da realidade dos portadores do vírus HIV. E pior, como já disse, essa atitude discriminatória se estende a seus familiares também. Bom, se a minha cozinheira tem um marido que é portador do vírus HIV, ela pode estar contaminada. Se ela pode estar contaminada, ela pode contaminar minha família inteira. Não funciona assim. Né? A troca de fluidos ela tem que ser direta. O vírus não sobrevive mais do que fração de segundos fora do corpo humano.
Então, atitudes que não se justificam. Mas a recomendação que é expressa no que diz respeito aos portadores do vírus HIV insiste em alguns pilares básicos para o correto tratamento do assunto no mundo do trabalho. Primeiro, o reconhecimento de que esse se trata mesmo de um assunto relevante para o universo do trabalho e que com ele devem se preocupar os atores sociais, especialmente sindicatos e organizações de empregadores, levando em consideração os interesses e as necessidades dos próprios portadores do vírus, representados por organismos da sociedade civil. Isso não é comum em documentos da OIT. A OIT é muito ciosa do seu tripartismo, dificilmente se admite intervenção de um organismo da sociedade civil, mas esse tema é tão grave e tão multifacetado que a OIT entende necessária a participação de representantes da sociedade civil. Segundo pilar, o desenvolvimento pelos agentes estatais de políticas compreensivas que contemplem a prevenção por meio da educação, principalmente, e do treinamento, e aí se alcançam os empregados recém-ingressados, mas também os aprendizes, os estagiários. Prevenção, tratamento, o Estado tem que assegurar o acesso ao tratamento, manutenção do emprego como elemento necessário não só ao acesso aos sistemas de saúde que em vários países estão relacionados com a condição de profissional daquela pessoa, mas também como elemento de valorização da dignidade do trabalhador vítima do vírus HIV. Esse elemento é importantíssimo. Gonzaguinha já dizia, né, sem o seu trabalho, um homem não tem honra. E é verdade. Quando se cai vítima de uma doença dessa envergadura, ou uma doença devastadora, com esse poder devastador, a autoestima cai absurdamente. E um dos mecanismos de resgate, de manutenção da autoestima, talvez o mais importante, é o respeito, a acolhida e o reconhecimento do seu valor como ser humano e como profissional. E, obviamente, o combate à discriminação em si. Daí que a recomendação número 200 estabelece a necessidade de repressão aos atos contrários à proteção desses trabalhadores, os atos que possam importar discriminação, e recomenda o envolvimento de todos os agentes estatais, envolvimento e treinamento. E, para isso, faz menção expressa aos juízes com competência para causas trabalhistas. Expressa. A recomendação afirma que os juízes precisam estar sensibilizados, treinados e prontos a atuar de forma eficaz no combate a essa forma de discriminação. O Tribunal Superior do Trabalho
Em face de todos esses princípios, e confrontado com casos em que empregados portadores do vírus HIV traziam questionamentos sobre a validade de suas dispensas, produziu uma jurisprudência, a meu juízo bastante consentânea com toda a normativa internacional, estabelecendo que, conquanto a legislação nacional não outorgue estabilidade ao portador do vírus HIV, e não outorga mesmo, nós temos uma lei de 95, da época do Fernando Henrique Cardoso, que estabelece o direito à readmissão, embora se refira à readmissão com todos os valores devidos no período do afastamento, ou a opção do empregado pelo dobro da indenização a que teria direito, e aí sem retorno ao emprego. Mas estabilidade não há. Mas o que se constatou aqui é que a demissão de um empregado, quando o empregador tem conhecimento da sua condição de portador do vírus da AIDS, é tão deletéria a esses princípios estabelecidos internacionalmente, quanto aos princípios constitucionais da dignidade do ser humano, do valor social do trabalho, dentre outros, que justificaria a conclusão de se tratar de um ato demissional nulo. Todos sabem, são juízes do trabalho, juízes e juízas do trabalho, todos sabem que o direito potestativo de despedida, obviamente, não justifica despedidas de caráter discriminatório. Daí a conclusão do tribunal no sentido da nulidade dessas dispensas. O que levou o tribunal a editar a recente súmula 443? 433, vocês... Oi? 443? 443, que indica exatamente o direito dos empregados portadores de doenças estigmatizantes. Perdão, a súmula 443 estabelece a inversão do ônus da prova nas causas em que se discuta despedida discriminatória de portadores de doenças estigmatizantes. Eu avancei um pouquinho. Quando julgávamos as questões relacionadas com esses trabalhadores, nos deparamos com uma dificuldade enorme no que diz respeito à distribuição do encargo probatório. Afinal de contas, como se prova uma discriminação? Essa é a chamada, conhecida prova diabólica. Tá? Se a lei assegura ao empregador o direito de resiliar o contrato unilateralmente, sem motivação, considerando ainda que não vigora mais no nosso país a Convenção 158, que estabelecia a obrigatoriedade de indicação das razões para a despedida, como provar a vítima que sofreu discriminação? Considerando a relevância do direito em questão, considerando o princípio da aptidão para a prova e considerando, fundamentalmente, o valor social que se busca tutelar, o tribunal entendeu que, nessas hipóteses, o encargo probatório recai sobre o empregador.
Ou seja, não, ao empregado basta comprovar que foi tratado, basta comprovar que sofreu a demissão. Não é? Ao empregador incumbirá provar que aquela demissão tinha um motivo rígido, tinha uma razão validada pela lei. É o caso, por exemplo, do empregador que comprova que fechou o estabelecimento naquela localidade. Todos os empregados foram demitidos. É o caso do empregador que comprova a prática de uma falta grave por parte do empregado. Ou o caso, recentemente examinado pelo tribunal, de desconhecimento. Não é? A primeira turma examinou um processo em que ficou evidenciado que o empregador não tinha conhecimento da condição de saúde do empregado e que o empregado em nenhum momento comunicou essa sua condição ao empregador. Pois não? Eu tinha duas perguntas. Em relação a essa comprovação de que só houve a despedida, né? De quem é o ônus de comprovar... Como foi que eu te falei que eu fiquei nervosa, agora eu esqueci. Não, logo a outra. Às vezes tem aqueles papéis que diz que, por razões técnicas, dispensa o empregado porque não mais precisará. Só esse documento comprova que não foi discriminatória, a empresa se desonera. E o outro o empregado... Nossa, eu lembrei, esqueci. Não se preocupe. Enquanto eu responder a primeira, você lembra da segunda, tá bom? Desculpa. Qual é o seu nome? Milena. Milena, você é paraense, não? Sou. Muito bem. Eu sou neto de paraense. A família do meu avô é de Óbidos. Bom, Milena, veja bem. A recomendação número 200, ela faz referência expressa à Convenção 158. Ela é editada no contexto da Convenção número 100, ou seja, ela trata de um assunto específico do tema geral discriminação, então ela se reporta à aplicação da Convenção número 100, mas ela faz referência expressa à Convenção 158 exatamente por esse aspecto, indicando a dificuldade que a vítima tem de comprovar a discriminação e, por isso, faz alusão à necessidade que o empregador explicite o motivo da rescisão. Agora, a Convenção 158, por sua vez, ela faz essa exigência de que o empregador indique o motivo da demissão por uma razão muito simples. E é por isso que o Brasil denunciou a Convenção 158, porque fundamentar a demissão é fácil. O problema que o empresariado desse país não aceitou é a possibilidade de revisão judicial dessa motivação. Então, respondendo objetivamente à sua pergunta, basta dizer que foi por motivo técnico? Não, se diz tem que provar. O ônus continua sendo dele. Continua sendo do empregador. Bom, demitir por motivo técnico. Muito bem, então agora me traga a comprovação de que a produtividade era insuficiente, da inadaptação, da inadequação, da falta de aptidão para aquele trabalho, porque nós não podemos nos contentar com a mera declaração unilateral por parte do empregador. Não é? A outra eu lembrei. Lembrou? Ela me ajudou. Pronto. O empregado tem o ônus de comprovar que o empregador sabia que ele tinha a doença. Pois essa é uma discussão. Porque, assim, desculpa, me parece um pouco complicado o empregador comprovar que não sabia. Que não sabia. Pois a nossa súmula fala expressamente, deixa eu lê-la aqui, ela fala expressamente no conhecimento pelo empregador.
Presume-se discriminatória a despedida de empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, não é a súmula em si, são os precedentes da súmula. Eles falam em conhecimento do empregador. Eu fico preocupada com o ônus, né? Mas o que se tem interpretado até aqui é que, se no momento do despedimento o empregado informa ao empregador a sua condição, é o suficiente. O empregado não tem a obrigação prévia de se identificar como portador do vírus HIV. Isso até por proteção à sua intimidade, né, que resulta das normas internacionais. Mas, no momento da prática do ato demissional, né, o empregado, apontando a sua condição, ele torna sem efeito o ato de desfazimento do contrato. Agora, é possível, isso nós ainda não debatemos aqui, mas já se viu em outras situações, hipóteses em que o empregado, embora não afirmando, claro, ele não precisa fazer uma comunicação formal, mas não reconhecendo a sua condição, ele demonstra sinais visíveis de ser portador da doença. E nessas hipóteses também, ainda que o empregador não esteja formalmente ciente, ele tem o ônus de comprovar que não teve o intuito discriminatório. Não que não sabia, mas que não teve o intuito discriminatório. Entendeu? Quando os sintomas da doença eram visíveis. Você gostaria de participar? Não, era mais ou menos no mesmo sentido dela, que o empregado portador, se ele comunica à empresa e expõe para os outros empregados, como aquele caso do TST, que os empregados não queriam conviver com ele, não queriam, por exemplo, compartilhar o bandejão na hora do almoço. Então, a dificuldade dele até de encontrar, talvez, testemunhas para comprovar que na empresa, de repente, a pessoa... de repente alguém não vai querer testemunhar para retornar e conviver com essa pessoa pelo próprio preconceito. Então, eu também acho muito difícil esse ônus pelo empregado. Né, Sim, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, para que fique claro. A despedida ela é nula, mas, para isso, o empregador, de alguma forma, tem que estar ciente da condição do empregado, ainda que essa ciência se dê na hora. Ainda que ela se dê na hora. Ou que se possa extrair de outros elementos, né, visíveis. Nós sabemos que quando a síndrome se instala, ela tem sinais bastante evidentes. Né? Mas, por outro lado, admitir que por respeito à privacidade do empregado, ele não precisa comunicar, e que o empregador, ao demitir o empregado, que está absolutamente saudável, normal, né, precisa, de alguma forma, adivinhar que o empregado era portador da moléstia, né, isso não tem sido, pelo menos até agora, não houve nenhuma sinalização da jurisprudência nesse sentido. Então, deixo claro, o ônus de comprovar que tinha um motivo justo para despedir é do empregador. Né? Agora, desde que se possa extrair de algum elemento de convicção razoável do processo que o empregador tinha conhecimento da condição do empregado. Diga. Só ainda nesse assunto, me parece que deveria caminhar realmente no sentido de deixar esse encargo exclusivamente a cargo do empregador, no sentido dele ter que se desvencilhar do ônus de comprovar que não sabia. Porque muitas vezes, e aí me remota um filme até antigo, que é aquele Filadélfia, protagonizado por Tom Hanks, que uma mancha, no escritório de advocacia, se não me engano, inclusive, uma mancha na testa, aí ele passou a desconfiar que eles tinham percebido e por isso, etc. Então, mantendo no empregador, e caberia ao empregado tão somente, e aí o que acontece no caso da gravidez, por exemplo, o fato de estar grávida no momento da dispensa, independentemente de qualquer comunicação ao empregador, já lhe garante a manutenção do emprego. Então, o fato de ser portador da doença na ocasião da dispensa,
independentemente de qualquer comunicação ao empregador, por si só, já faria com que o ônus recaísse sobre o empregador de se desvencilhar e comprovar que não tinha nenhum conhecimento e nem poderia ter algum conhecimento daquela doença. Desculpe, eu não sei se eu entendi bem a sua posição. Quando você diz que nós deveríamos cometer ao empregador o ônus de comprovar que não sabia, aí nós ficamos numa situação complicada com relação ao ônus da prova, né? Porque nós estaremos aí cuidando de uma prova negativa. Agora, quando você afirma que, invocando o caso do filme, que por alguns sinais externos é possível chegar à conclusão de que, ainda que o empregador não admita, ele desconfiava, a desconfiança é suficiente. É como eu acabei de dizer, não é? Se eu tiver algum elemento de prova no processo que me permita extrair a ilação de que, bom, o empregado nunca disse nada ao empregador, mas ele começou a ser tratado de uma forma diferente, os colegas já não chegavam mais perto, havia comentários na empresa, ou como mesmo o caso concreto lá do filme, começaram a aparecer, não é, problemas de pele, que são os primeiros que aparecem, não é? O empregado começou a faltar muito e gerou um tipo de desconfiança de que ele estivesse contaminado. Esses elementos são válidos para, aí sim, reverter o encargo probatório. Mas minha dúvida seria, esse ônus dos sinais seria do empregado? De comprovar que havia alguns sinais e, por isso, o empregador desconfiava? Não. Os sinais, eles são um indício suficiente de que quem convivia com o empregado tinha conhecimento da doença. Então, se não houvesse... minha dúvida é, se ele de fato comprovasse que a época da dispensa já era portador da doença, o que foi comprovado foi isso. Veja, o que a jurisprudência até aqui disse, tá? Independente de posição pessoal, o que a jurisprudência até aqui disse, se o empregado, no momento da dispensa, não tinha nenhum sintoma, porque todos nós sabemos disso, a contaminação pelo vírus HIV, ela é assintomática. Os sintomas surgem com a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? E são vários sintomas, né? Tem o primeiro sintoma, que são as erupções na pele, doenças oportunistas, especialmente a tuberculose, né? Então, se o empregado, pelo simples fato do empregado estar contaminado com o vírus, não se tem considerado esse elemento suficiente para reverter o ônus da prova. Ele estava contaminado, mas não tinha sintoma. Agora, se ele tinha sintomas, e esses sintomas trazem para o juiz a convicção de que era do conhecimento do grupo que esses sintomas eram sintomas da infecção pelo HIV, aí o ônus é do empregador. Não ficou claro? Da súmula presume discriminatória que o fato de ser portador da doença já traz a ele uma presunção de que a dispensa foi discriminatória. Se há uma presunção que milita em favor dele, cabe ao empregador se desvencilhar dessa presunção. Ou seja, eu era doente à época da minha dispensa. Sim. Pronto, a redação da súmula presume a dispensa do portador. Eu comprovei que eu era doente. Então, a presunção milita em meu favor. Se o empregador não se desvencilhar do ônus de comprovar que não sabia, a presunção militando em meu favor presume-se discriminatória. Sim. Eu confesso que eu interpretava a súmula até então nesse sentido. Mas veja, mas é uma interpretação que não é desarrazoada. Ela só não foi até agora convalidada pelo tribunal. O tribunal tem estabelecido esse limite, né? Tem aceitado, vamos dizer assim, entre as alegações do empregador, a de desconhecimento. Diga. Professor, a minha dúvida é o seguinte: quando considerada que a dispensa da mulher grávida era discriminatória, o critério de discriminação consagrado foi que a discriminação é objetiva, ou seja, você não avalia as intenções no ato de discriminar.
por que considerar, no caso do adoecido, a discriminação subjetiva? Tá bem. No caso, ele está se vingando que eu fui examinador dele na banca oral, agora ele fez uma pergunta. Eu vou tentar responder, depois você me dá uma nota, hein? Não, por Bom, que isso? Mas no caso da discriminação da gestante, entende-se que a proteção ultrapassa os limites da proteção individual da trabalhadora para proteger o nascituro. Né? E aí tem-se essa questão do critério objetivo, desde a concepção até o término da licença. Diga. Só para entender. Sim, fica à vontade. Muda-se, então, o conceito de discriminar, dependendo do tipo da discriminação? Essa é a ideia da jurisprudência? Do tipo da discriminação, não, mas dos... Pronto, do bem literário e do objeto, né, da extensão do alcance dessa proteção, porque ela ultrapassa o limite do indivíduo. Ela chega, não é, ao limite para alcançar o nascituro. Diga. Doutor, tinha uma dúvida aqui rápida. Diga. Também é boba. Esse raciocínio de que o empregador ele tem que comprovar uma falta técnica, alguma coisa assim do tipo, para poder dispensar, se aplica também para o término do contrato de experiência? Vamos supor, acabou o contrato de experiência, ele tem que comprovar que aquele empregado ele não tem condições de... Com toda certeza. Se aplica também. Com toda certeza. E aí, de novo, me valho do exemplo bem trazido pelo nosso colega da evolução da jurisprudência em relação à proteção às gestantes, né, que se consagrou também aos contratos a prazo determinado. Então, nesse caso, o valor social que se quer proteger e a centralidade da questão do emprego no processo de tratamento bem-sucedido do doente justifica a consagração dessa proteção também nos contratos de experiência, contratos a prazo determinado. Oi, eu não sei, eu acho que é melhor ele falar, porque eu acho que a minha dúvida ela é mais casuística, não é em relação a ônus da prova. Pergunte. Eu sempre tive uma dúvida em relação a um determinado julgamento do TST envolvendo esse tema de discriminação. Num anterior, em relação a... foi envolvendo a questão da obesa, da questão dos pontos, aquela... Ela trabalhava... Ela era... Caixa, foi candidata à caixa de um supermercado? Não, vigilante do peso. Ela trabalhou vários anos, engordou por conta da idade, tinha dito que tinha sido discriminatória, se era dispensa sem justa causa, e foi esse entendimento por conta da organização de tendência, entre aspas, né, da questão do objeto social da empresa. Nem foi discriminatória, também não foi por justa causa como a empresa queria. Foi uma decisão de turma. Foi, né? de turma. Não, mas a SDI depois, acho que confirmou a questão da dispensa não discriminatória, mas também não reconhecer a falta grave. Foi decidido que seria uma dispensa sem justa causa. Recentemente, houve, a meu ver, assim, uma situação similar. Foi reconhecida uma doença estigmatizante, a questão da psoríase, e era uma professora de natação. Então, vários pais de alunos estavam retirando seus filhos daquela escola, né, de natação, e ela invocou a dispensa discriminatória, porque a empresa a despediu. Então, nesse caso, foi mantida a dispensa discriminatória. Aí, qual foi assim, o fundamento mais relevante? É a questão da proteção ao trabalho, porque se foi invocada a função social da empresa nessa manutenção, porque realmente a psoríase não é uma doença que se transmite, visivelmente ela causa uma repulsa social, mas não há transmissão. Então, foi o valor
em relação à proteção ao trabalho, ao direito ao trabalho, porque realmente um professor de educação física, de natação, não vai poder fazer outra coisa. Mas, ao mesmo tempo, também, eu acho que é muito difícil esse caráter educativo, é difícil para o empregador essa função de educar os pais. Pronto, você tocou no ponto muito interessante. Curiosamente, a minha mãe é portadora de psoríase, né? Eu também fui portador de doença estigmatizante, eu tive um câncer no ano passado, né? Enfim, felizmente, graças à acolhida dos meus pares, o apoio que tive, para mim foi uma folha virada. A psoríase é bem mais complicada, né? Não tem nada de contagioso, de transmissível, é uma doença de fundo nervoso, não é? O aspecto, de fato, causa às pessoas uma certa estranheza, né? Agora, objetivamente, considerando os dois casos, eu disse que tinha dúvida em relação a uma decisão do TST. Eu pensei, puxa, como eu queria também ter dúvida em relação a uma decisão só do tribunal. Eu, com todo respeito, eu fico com a segunda corrente, não é? Porque, embora o empregador possa entender, bom, não é minha obrigação educar a sociedade, é sim. É sim. E o judiciário cumpre um papel fundamental no sentido de educar mesmo, de corrigir rumos, né? Eu relatei aqui a situação da discriminação contra a mulher, é grave, mas era muito pior, não é? E quantos passos nós demos, não é? Como não foi significativa a nossa evolução a partir de decisões dos juízes do trabalho. Não precisa ser decisão do Tribunal Superior, não. Ao contrário, a decisão do juiz de primeiro grau, de vocês, ela tem um potencial de transformar a realidade muito maior, não é? A autoridade que um juiz ou uma juíza do trabalho exerce perante a sociedade, eu sempre faço questão de me referir à função cidadã, à dimensão cidadã da magistratura, né? No momento que um de vocês visita uma escola e conversa com os alunos, e os alunos dizem em casa, olha, hoje foi um juiz do trabalho e falou lá que não pode ter trabalho infantil. Poxa, isso é capaz de transformar a sociedade de uma forma muito mais eficaz. No caso da empregada obesa, eu não me recordo se os embargos na SDI não foram conhecidos por razões técnicas. Eu presumo que sim, porque não me recordo de uma discussão em profundidade, ou pelo menos que eu tenha participado, sobre esse assunto. Mas, com todo respeito pela lei orgânica da magistratura, não estou criticando aqui a decisão proferida, apenas uma discussão de caráter acadêmico, mas não vejo objeto empresarial ou natureza da atividade empresarial que justifique um ato demissional tão mesquinho quanto esse de mandar uma pessoa embora porque engordou, não é? Até porque, em termos de obesidade, eu posso falar com conhecimento de causa que o meu é gulodice, eu sou guloso, mas há milhões de fatores, né, hormonais. Eu acabei de tirar a tireoide, quer dizer, eu não tenho mais tireoide. E isso afeta a vida das pessoas de uma tal maneira que a sociedade tem sim o dever de atuar no sentido de reverter. E, no caso, a empresa cumpre essa função social. E se a Constituição brasileira se baseia como princípio fundante no valor, no valor social do trabalho, eu não vejo como se possa recusar trabalho por um motivo tão antissocial quanto esse.
Né? Bom, mas, a meu juízo, são sim decisões contraditórias, são sinalizações contraditórias, mas eu quero crer que, de um modo geral, o nosso tribunal esteja sinalizando no sentido mesmo de estar mais atento a esse aspecto da discriminação. Esse tema que foi discutido aqui quanto ao portador do vírus HIV, né, se deveria ampliar essa proteção, né, para inverter o encargo probatório também quando o empregador não tivesse conhecimento, me parece uma sinalização importante. Eu acho que nós devemos continuar discutindo esse assunto. Só assim, não é em defesa do tribunal, mas é que essa tese ela foi tão pioneira que ela foi mencionada no site da Organização Mundial de Saúde em Genebra, né? Porque não há outro país do mundo que tenha feito isso. E a dificuldade nossa aqui de trabalhar com a questão do ônus da prova, de nos descolarmos daquele conceito, né, do 333 do CPC, foi uma luta árdua. E foi um avanço muito significativo, porque trouxe, embora o objetivo inicial tenha sido o problema do vírus HIV, mas trouxe um olhar, lançou um olhar sobre várias outras situações, né? Eu confesso a minha ignorância e quero compartilhá-la com vocês. Né? Quem aqui acha que hanseníase não é mais problema no Brasil? Eu achava. Até o ano passado, quando descobri que o Brasil é o segundo país do mundo em notificação de novos casos de hanseníase. O segundo. O primeiro é a Índia. E no Brasil as pessoas, embora o tratamento seja extremamente eficaz, se identificado em fase inicial, o tratamento com 3 dias, a partir da primeira dose, a doença deixa de ser transmissível. A partir da terceira dose, ela cessa a progressão. Então, é possível curar um portador de hanseníase sem sequela. Sem sequela. E até hoje, nós vivemos os resquícios daquele período em que se isolavam os portadores de hanseníase em colônias. E o que é pior, para proteger os filhos dos hansênicos, eles eram entregues em adoção compulsória. Compulsória sob a ótica dos pais, eles eram entregues em adoção para outras famílias. Então, nós temos hoje um movimento semelhante ao da Argentina, de busca das famílias dos filhos desaparecidos políticos. Nós temos um movimento de busca das famílias de filhos e filhas de portadores de hanseníase que nunca conheceram os pais. E ainda hoje nós temos, por exemplo, em Praia Grande, um lixão, não é? E a vila atrás do lixão tem cerca de 1.000 ou 2.000 casos de hanseníase. Eles continuam sendo empurrados pela sociedade para viver em guetos. Né? Desculpa, você queria fazer uma pergunta e eu fiquei falando sem parar. Não, imagina, professor. Na verdade, só voltando um pouco ao caso da gestante, que os colegas levantaram, eu acredito que, diante da existência de texto constitucional expresso, que reconhece a estabilidade desde a confirmação da gravidez, essa norma permite a adoção de uma responsabilidade objetiva. E aí, diante da ausência de uma legislação mais específica, se dificultaria a adoção do mesmo critério para a inversão do ônus da prova do portador de doença estigmatizante. Não sei se... Não, perfeita, muito boa contribuição. É como eu disse, o assunto a semente foi lançada e germinou. E germinou de uma forma até surpreendente e importante, porque criou-se uma súmula, não é? Ou seja, houve uma tomada de posição por parte do tribunal, assumiu-se um compromisso, quebrou-se
o ciclo pernicioso da indiferença. E eu acho que se tem alguma mensagem que nós poderíamos aqui em 1 hora de conversa passar para vocês, é exatamente essa. Nós não estamos indiferentes. Por favor, não fiquem também. Vocês são juízas e juízes do trabalho. Vocês têm a missão mais nobre dos ramos do Poder Judiciário brasileiro. Vocês estão lidando com um valor essencial, a cidadania, a dignidade do ser humano, como eu acabei de dizer, princípio fundante da República Brasileira. Então, saibam receber essas pessoas, saibam dar acolhida a elas. Trabalhadores e empregadores, todos merecem o mesmo tratamento digno, não é? Os seus advogados, que, cá entre nós, às vezes a gente está lá no meio de uma pilha de trabalho, o advogado quer falar com a gente, mas o Dr. Marcos é testemunha, aqui no TST nós fazemos questão de receber os advogados, ouvir o que tem a dizer. Eles estão representando as partes, nós estamos aqui a serviço dessa sociedade, não é? A qual nós servimos por vocação. Ninguém foi obrigado a fazer concurso para juiz de trabalho. Então, continuamos amadurecendo as ideias, continuamos discutindo o tema. E, como já disse, essa súmula ela quebra o ciclo da indiferença, não só em relação às doenças estigmatizantes, mas ao tema da discriminação propriamente dita. Então, hoje nós temos condições de avançar mais. E a contribuição de vocês vai ser muito importante. Não pensem que isso é demagogia, porque não é. Não é? As ideias, as teses, elas surgem no primeiro grau. No primeiro grau. E muitas chegam aqui e provocam verdadeiras reviravoltas na jurisprudência. E, por último, eu quero dizer a vocês que em outubro, que dia, doutor Marcos? 20 de outubro, por aí? Nós teremos um curso de formação continuada em discriminação e portadores de doenças estigmatizantes. Esse curso será ministrado por especialistas da Organização Internacional do Trabalho, que virão de Genebra para cá ministrar um curso de 2 ou 3, 1 dia e meio, 2 dias. Né? Peço que fiquem atentos. Né? Eu acho que isso vai ser uma ótima oportunidade para avançar nesse assunto, e a minha expectativa é que desse curso possa sair, além da qualificação, do aprofundamento por parte dos juízes e juízes do trabalho que participarem, também novas ideias que poderão nos ajudar na formulação da nossa jurisprudência. O tempo acabou, já tomei 5 minutos do coffee break, né, que o Marcos Fava vai depois repor de uma forma bastante generosa. E eu fico à disposição de vocês. Muito sucesso na carreira, sejam muito felizes, tá bom? Um abração.